Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, você acompanha aqui o São Paulo Comunica, que é uma transmissão da Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para os CATs, o Centro de Apoio ao Trabalho da capital. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema que acaba passando aí por todos que circulam pela cidade de São Paulo, né? Que é a questão dos moradores de rua. Você sabia que na cidade de São Paulo nós temos cerca de 15 mil pessoas nessa situação, morando nas ruas? Mas não é um problema só de São Paulo e nem só do Brasil. Para você ter ideia, em Nova York, o número chega a 60 mil moradores de rua. Então é uma situação complicada, tanto para nós quanto também para os americanos. E hoje a gente vai acompanhar aqui o trabalho de uma entidade, né, que se propôs a ajudar os moradores de rua, até tentar inseri-los no mercado de trabalho. Então nós vamos conhecer aqui um pouco dessa instituição. Quem vai nos ajudar aí a entender um pouco esse cenário é o Adão do Carmo. Ele é assistente social e ele faz um trabalho muito importante na associação sem fins lucrativos A Casa da Solidariedade. O espaço está aberto para você que sempre nos acompanha. Se quiser participar enviando uma pergunta, você sabe que você pode participar, é só ligar no 9090 31 29 90 92. Boa tarde, senhor Adão. Boa tarde, Solange. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do São Paulo Comunica. Eu quem agradeço pelo convite, espero poder contribuir com alguma coisa nesse sentido. Com certeza, acredito que a experiência do senhor com esse público e a atuação na entidade vai nos ajudar muito a conhecer aí esse cenário. Senhor Adão, conta um pouco pra gente como é a atuação do senhor, como que o senhor chegou aí nessa entidade aí importante para a cidade de São Paulo. Não, Solange, primeiro gostaria de cumprimentar todos, né, o pessoal da Secretaria de Saúde, todos envolvidos nesse programa, que eu acho que é uma coisa muito boa que está acontecendo. A maioria da gente conhecer um pouco a realidade da nossa sociedade, né? Em relação a primeiro, meu nome é Adão do Carmo, né? Eu sou metalúrgico aposentado por tempo de serviço, estou graduando em serviço social, né? Na área social estou atuando um pouco com mais frequência, assim, né? Nesse momento eu estou conselheiro gestor da Subvisão Técnica de Saúde do Ipiranga, da região que eu moro. O senhor tem uma atuação também, então, na área pública, né? Como conselheiro participativo? Como conselheiro, conselheiro gestor, né? Certo. E também conselheiro gestor na unidade base de saúde no bairro onde eu moro, que é a unidade base de saúde do Parque Bristo, né? A gente faz um trabalho junto com o pessoal, acompanha esse movimento, esses acontecimentos. Também, né? A gente é um dos integrantes do Movimento Popular de Saúde da região. A gente está localizado na região Ipiranga, mas a gente fala a nível da Sudeste e represento esse movimento também no Movimento Popular de Saúde da cidade de São Paulo, que é a UMBS, né? E espero que a gente possa contribuir com alguma coisa. Como referente, Solange, a minha chegada lá, assim, né? Na Casa da Solidariedade? A minha chegada na Casa da Solidariedade, assim, já vem, assim, de um bom tempo que a gente vem trabalhando na sociedade, em reunião nas igrejas, nas associações de bairro, e, de repente, houve a necessidade até de a gente criar uma coisa maior para atender melhor essa necessidade. Então, em 1999, né, com outros colegas lá, a gente acabou entendendo a problemática daquele momento ali, né, que já vinha se arrastando de um bom tempo. Inclusive, foi o item que nós abordamos na época, foi desempregado por quê? Né? E solidário aquele grande contingente de pessoas desempregadas, nós definimos trabalhar com esse pessoal excluído, né? Cuja missão da Casa da Solidariedade é trabalhar com o povo excluído de rua para tentar minimizar um pouco esse sofrimento. Então foi com essa visão desse grupo de pessoas que viram a necessidade dos moradores de rua ali daquela região, vocês resolveram abrir esse espaço então? Naquela época, a gente não estava focado em só morador de rua, mas era um problema social assim geral. Sim. O nosso foco naquele momento era o desempregado, por quê? Esse aí, com certeza, que são as causas geradoras dos moradores em situação de rua, sim. Certo? Aí, com o tempo, a gente foi adequando às necessidades de cada público. E hoje ela só atende o morador de rua ou ainda tem esse foco também na população que também busca o emprego? Tem também o foco, essa população
que busca a questão do emprego, né? Os moradores de rua é um dos trabalhos, nós temos vários trabalhos lá, esse é um dos trabalhos, né? Com relação aos moradores de rua, a gente tem esse trabalho já há um bom tempo, né? Vem desenvolvendo bastante, eles gostam muito de lá. Esse é o trabalho mais voltado assim para a questão do morador de rua, né? Mas como você perguntou, eu vou falar outros trabalhos que a gente tem lá também. Sim, com certeza. Né? O espaço está aberto para a gente conhecer a instituição. O senhor falou que a instituição então começou início dos anos 90? 1999, né? Que a gente, finalzinho. A fundação dela foi em 1999, né? Certo, mas já tinha um trabalho anterior antes de ter a sede, né? Todo o espaço constituído. Não, a sede não. A partir de 99 que a gente passou a ter uma sede, até acho que é bom, essa pergunta sua foi muito oportuna. Porque é uma casa, né, de propriedade da Igreja Católica, situada ali na Praça da Água, Rua Gravina, número 60, e nós pegamos essa casa, que naquele momento estava desocupada, a igreja concedeu esse espaço e fomos adaptando ela para fazer esses trabalhos nas áreas sociais, para atender esse pessoal, né, que nós focamos sempre no trabalho com os excluídos. Né? Certo. A gente trabalhou. Então, a gente voltando à questão dos moradores de rua, nós temos a alfabetização de jovens e adultos, temos trabalho com a terceira idade, as senhoras de terceira idade, senhores, né? Tem trabalho de alfabetização, já disse, né? Nós temos trabalho de computação, elétrica, mais o outro. Então tem cursos também, além dessa parte social, vocês acabam também ajudando na qualificação aí dessas pessoas. Isso, a nossa grande preocupação nessa qualificação é que a gente tem um público muito grande, com uma limitação muito grande também, em se adequar no mercado. E nós, analisando tudo isso aí, nós definimos trabalhar um pouco para preparar esse público para enfrentar o mercado aí fora, né? Que é a questão da informática, essa questão toda, elétrica. Vai um pouco na origem do que vocês lá atrás pensaram no desempregado, né? Desempregado por quê? Eu gostei dessa indagação. Corretamente. Tentar colaborar um pouco com esse público para que você possa minimizar um pouco esse sofrimento, né? Certo. Então, aí ela vem vindo de uma evolução, então aí vocês acabaram também chegando nesse público que é o morador de rua, que deve ter, assim, dificuldades das mais diversas, né? Eu acredito que vocês se deparam com isso. Então, ao atender esse público, Solange, a gente percebeu, assim, que eram muitos moradores de rua que transitavam por ali, alguns deles passavam até para pedir um café, uma água, alguma coisa assim, né? E analisando essa necessidade, nós achamos melhor ter um trabalho voltado para eles, até para atender um pouco mais essa grande problemática que tem. E tamanha surpresa que foram muitas pessoas que foi aparecendo, né, e foi só agregando um número de pessoas. A gente tem um contingente de deve ter cadastrado hoje em torno de 500 pessoas em situação de rua. 500 pessoas. 500 Isso acaba tendo uma abrangência de bairros ali na redondeza? Como que é? Ou essas pessoas vêm de várias regiões? Olha, no primeiro momento ali na região, você pega ali Jabaquara, Vila Mariana, uma praça muito conhecida que eles falam assim, São Judas, a igreja de São Judas Tadeu ali, né, tem por ali, a Imigrante, Cursino, Ipiranga, e às vezes vai aqui do centro também alguns para lá. Bem abrangente. É bem abrangente. Eles comunicam muito entre eles, divulgam, e eles vão, né? A gente sabe que a gente oferece o mínimo, mas para eles já ajuda bastante. São mais homens ou mais mulheres? Tem mais homem do que mulher. Tem mais homens. As mulheres, inclusive até comentava isso, as mulheres parece que são mais valentes, não tem tanto assim na rua, não. A gente não sabe se está relacionado o preconceito. A gente não tem uma explicação muito clara disso aí ainda, Solange, mas o grande número é de homem. E falo para você, eu ando um pouco assustado, que o número de pessoas de pouca idade que está voltando para essa modalidade de vida é assustador, é muito grande. Né? Então, a avaliação de vocês é que tem um grupo de pessoas mais jovens também com chegando certeza. Nessa situação de morar em ruas. Com certeza, hein? E aí, como a gente vai trabalhando, Solange, conversando com esse pessoal, a gente começa a perceber que aquilo que nós visamos lá a enxergar, aliás, enxergamos lá em 99 e definimos trabalhar,
é a principal fonte geradora desse tipo de morador de rua aí, dessa população de rua, né? Que é o desemprego. Quase não. Na totalidade deles já passaram por emprego, já passaram por alguma coisa, mas hoje está abandonado na rua. É uma situação bem complicada. Então eles têm tiveram já uma atividade anterior, podemos dizer até assim que tinham uma vida normal e acabaram chegando nesse ponto, né? Solange, na maioria absoluta. Tem desde que já foram até sócios de pequenas empresas, tinha bons empregos, tem uma variedade muito grande de profissão entre eles. É uma situação bem complicada que eu sou sincero, nesse estágio que eu fiz lá e durante esse tempo que a gente está lá, eu não consegui achar uma resposta muito correta para esse comportamento. O que a gente sabe com mais propriedade assim que é a consequência do desemprego, que é para eles morar na rua. É um dos fatores aí que fatores, pode ser enumerado, né? E para essas pessoas que você já tem contato, que tipo de atendimento são feitos? Como que é esse primeiro contato com esse morador de rua? Olha, eles chegam, né, a gente tem lá o acolhimento, a gente faz essa ficha no acolhimento e ali ele já vai para, a gente costuma falar assim, uma entrevista, né? Mas na realidade você vai sentar com eles, vai conversar, analisar um pouco para você obter um pouco mais de informação deles, né? É importante, Solange, isso aí, que é muito difícil, as pessoas não gostam de passar informação. Às vezes eu converso bastante com a nossa equipe, até porque a gente já tem um pouco mais de experiência de vida na sociedade, e isso favorece um pouco a gente ter esse entendimento, né? Até eu custei um pouco a descobrir isso também. Você não consegue arrancar deles no primeiro momento. Então você senta com eles, vai conversando gradativamente, vai tentando tirar um pouco daquele nervosismo, aproximar um pouco mais ele da gente. A partir daí ele começa a adquirir um pouco mais de confiança e começa a abrir um pouco. Às vezes, no primeiro momento, ele fica com dificuldade de fornecer até o nome. E com esse trabalho que você vai fazendo com ele, daí a pouco ele já fala o nome, já apresenta um documento ou o nome do documento. Ainda é um grande desafio você pegar a referência dele, mas com um trabalho lento você consegue, vai aprofundando a conversa, consegue arrumar algumas referências deles assim. É uma relação de confiança que vocês têm que estabelecer, exatamente, né? Uma relação de confiança. E a partir daí isso parece que fica muito amigo da gente. É importante isso aí, que a gente percebe, né, que eles conseguem visualizar isso durante a nossa conversa e confiar um pouco no nosso trabalho aí, né? O senhor falou que tem uma equipe envolvida nesse trabalho, com quantos funcionários a casa conta? Olha, Solange, esse número é bem reduzido. A gente tem uma pessoa que é o contratado, né? Uma pessoa até... Também é uma pessoa que veio assim, excluído também, né? Que é um secretário nosso lá hoje, da casa, né? Que trabalha lá. Esse tem a remuneração. Ele faz esse trabalho e nós, né, estagiários de serviço social, de psicologia, de outras áreas, que temos a incumbência de fazer essa ficha cadastral das pessoas orientada por uma técnica de serviço social, hoje a dona Maria Inês, né? E tem o nosso presidente, o Raimundo Pirilati, também, que é uma pessoa muito boa, que sempre foca nessa parte assim. E nós, estagiários, que vamos fazer esse trabalho, essa ficha, né? E passa para ele. Os estagiários, Simone, a gente não são pessoas remuneradas, são estagiários que vão Trabalho assim... voluntário. Trabalho voluntário. Isso, você me ofereceu, como diz a palavra correta. A maioria das pessoas que trabalham lá são voluntariado mesmo, né? Exceto o que eu já disse, né? A pessoa que faz a recepção, e nós temos também uma pessoa na cozinha, né? Que faz o café, esse tipo de coisa assim, e faz a limpeza. Que eu tenho certeza assim, de 2 pessoas com remuneração que está trabalhando lá. Tá certo, senhor Adão. Então, a gente está chegando já no final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria até de deixar aqui o espaço, né, para o seu Adão informar quem nos acompanha dos contatos para poder ajudar essa instituição. Quem quiser também conhecer um pouco mais, ele já adiantou, né, que precisa de muita gente para ajudar aí no dia a dia. São trabalhadores voluntários, né, que acabam agregando aí e ajudando os moradores de rua. Senhor Adão, o senhor fica à vontade para passar os contatos, então, da entidade, um telefone, um site, que o senhor achar que é mais prático aí para a população ajudar. Olha, Solange, se você me permite, essa abertura, eu vou estar passando aqui o telefone da casa, né, que é o 5581
8727. E tem o 2577-0037. E tem o site da casa, que é www.casadassolidariedade.org.br. E o e-mail casadassolidariedade.org.br. Então tá certo, senhor Adão. A gente vai voltar para um segundo bloco, ainda com ele, para contar um pouco mais das atividades aí da Casa da Solidariedade. E para você que nos acompanha, se interessou pelo tema, fique com a gente. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. A nossa entrevista especial aí dessa semana é a empregabilidade dos moradores de rua. E o nosso entrevistado é o Adão do Carmo. Ele é assistente social da Associação Casa da Solidariedade. É uma entidade que se volta a diversas ações, aí, como o seu Adão já contou pra gente no primeiro bloco, como qualificação profissional, tanto para jovens, para terceira idade, e tem um trabalho muito interessante que é a questão dos moradores de rua. Ele já trouxe vários dados para a gente, ainda a situação é grave na cidade de São Paulo. A gente também já deu um número aí para você ver o comparativo, né, com a cidade de Nova York, que tem um número também bastante grande. São Paulo, 15 mil, cerca de 15 mil moradores de rua. Nova York chegando a 60 mil. Então é um problema que a gente pode considerar até um problema mundial, né? A questão aí das pessoas às vezes desempregadas ou situações diversas que levam a essa situação. O Adão vai continuar aqui conversando com a gente. Esse papo já rendeu um pouquinho, né, senhor Adão? A gente terminou o primeiro bloco com o senhor falando da questão do trabalho voluntário, que é essencial, né, para o trabalho dessa instituição. Com e certeza. Também de doações, né? O que as pessoas podem doar para ajudar no trabalho de vocês? Olha, Solange, toda doação é bem-vinda, porque o nosso forte é realmente doação. A gente não tem grandes projetos, não tem como estar arrecadando. É mais assim uma ação mesmo entre a comunidade que é solidária com essas sequelas sociais que a gente convive com ela aí. E várias doações que chegam para a gente, né, assim, dentro do limite de cada um. E todas serão muito bem-vindas. Pode doar, sabe, a gente roupa, móveis, olha... alimentos, o que puder. Também. Alimento também, a gente tem a questão de computadores, a questão da informática, igual reforçando, esqueci de falar uma outra parte, né?
A gente trabalha também com a questão de inglês e espanhol e inglês. Tem aulas lá também? Tem aula, São professores voluntários? Também todos são professores, todos os trabalhos de formação é voluntário. A gente então, se uma pessoa tem uma qualificação em alguma área e quiser prestar o seu conhecimento ali como um serviço para essa instituição, também vocês aceitam? Seja muito bem-vindo. Mas lembrando que não temos como remunerar, né? Sim. É um trabalho então, você que nos acompanha, veja essa dica. Às vezes não é só a questão material, né? Se você tem o seu conhecimento para ser doado, também é válido para a instituição. Um professor de informática, de repente um professor de línguas, né? Se tem umas horinhas vagas ali, por que não se doar, né? Pro semelhante. Só permite fornecer o telefone para as pessoas que interessar, né? Disponibilizar alguma coisa, poderia estar entrando em contato com o telefone. Deixa eu dar uma lida aqui que a gente fica acaba gravando toda. Adel, pode falar o número. A gente tem o telefone aqui, o 5581 8727 e o outro 25770337. Tá ótimo, Adel. A gente agradece, né? Eu queria também dar uma continuidade aqui com a nossa entrevista, né? A gente até já reforçou esse número que é bastante elevado dos 15 mil moradores de rua, né? Estimativa de algumas entidades que já apuraram essa situação. Senhor Adão, como que a pessoa chega a esse limite de morar na rua? O senhor já disse para a gente algumas experiências, a questão do desemprego, às vezes algumas questões familiares, mas o que é determinante ali dessa convivência com quase 500 atendidos aí na Casa de Solidariedade? O que vocês já viram que levou esse público a morar na rua? Solange, é uma diversidade de fatores que tem aí, né? Propriamente dito, seria assim, a ausência da política pública. A gente não teve uma política pública no geral, né? Deu da educação, moradia, trabalho e tantas outras coisas, né? Até nesse item a gente fala até a questão da estruturação da família também, né? Às vezes, quando a gente percebe isso aí, o cara perdeu o emprego, parece que ele perdeu parte da vida dele, ele já começa a sobrar dentro da família, dentro da sociedade. E às vezes a cobrança, isso eu estou falando com as informações que a gente obtém deles, né? Isso às vezes acaba levando eles irem para a rua até para eles preservar a particularidade deles, que não é respeitada dentro dessa sociedade que parece que só vê dinheiro, né? Só o dinheiro que vale tudo. Então a gente tem trabalhado bastante essa questão. E como eu já disse lá no início da nossa conversa, não são todos que estão totalmente despreparados tecnicamente. A gente depara lá com algumas pessoas que têm profissão, que já tiveram emprego, mas não é fácil. Olha, eu fico avaliando assim como é difícil a vida desse pessoal e posso concluir assim, Solange, é um pessoal muito inteligente. Não é fácil viver da maneira que eles vivem, de forma nenhuma. Exige muita habilidade deles, entre eles ali, até conviver na sociedade com aquilo que persegue eles. Às vezes tem noite que eles não conseguem dormir legal, porque eles percebem que tem algo nas imediações que pode atacar eles. Aí, segundo eles fazem revezamento, um cobre o outro, essa coisa toda, né? Muito importante que eu vejo nessas pessoas que não são tão totalmente individualistas, não. Um sente o problema do outro. São solidários. Um ajuda o outro e eu acho muito importante isso aí, né? Até completando aí, Solange, o ramo de atividade para esse pessoal que a gente percebe, eles ficam mais nessa questão de catar papelão, puxar uma carroça. Eles acabam sobrevivendo dessa maneira. Exatamente. Distribuindo folheto, segurando placa na rua, alguma coisa assim que eles vivem disso aí. Dessa sua experiência, Adão, eu acho que é interessante também a gente tentar resgatar, né? A gente já está quase chegando no final do nosso segundo bloco, algum fato positivo, né? Porque eu acho que de tantas histórias que vocês já tiveram contato, alguém conseguiu retomar a vida, conseguir um emprego, que vocês buscam essa reinserção no mercado de trabalho, né? Sim, mas vocês têm alguma história que realmente a pessoa atingiu o objetivo de voltar a ter uma vida dentro da normalidade, podemos assim dizer? Solange, temos casos pequenos, são um número muito pequeno, não é nada fácil, na experiência que a gente vive com eles, de você resgatar a vida deles novamente para, vamos falar assim, da sociedade normal, assim, que seria ter um emprego, retornar à família, é muito difícil, a recaída deles é, sei lá, é uma coisa assim, não dá para a gente avaliar.
ela oscila muito, né? A gente tem uns 3, 4 casos assim que a gente tem mais informações disso aí. Inclusive lá na casa mesmo tem um que ele passa boa parte do tempo ajudando a fazer, se oferecendo para fazer uma coisa, outra, se interagindo com os demais grupos, né? E assim, a gente diz assim que até afastou um pouco da rua, né? Inclusive eu até estava fazendo um trabalho voluntário lá também, 3 deles ofereceram para nos ajudar lá, hein? Eles ajudou, a gente deu um dinheiro para eles comprar alguma coisa diferente, que foi mais na época de festa, de carnaval, essa coisa toda, Natal, né? E eles ficam numa felicidade muito grande com isso aí. Então, que bom, Adel. A gente já está chegando aqui ao final do nosso segundo bloco, né? E agradecendo também a participação do Adão, que trouxe essas informações importantes, reforçando aí para vocês que quiserem ajudar a Casa de Solidariedade. Ao longo do programa foi passado os contatos. Adão, obrigado pela sua participação. Espero aí ter colaborado também com a divulgação do trabalho de vocês. Fica o espaço aberto novamente para o senhor reforçar os contatos lá da casa. obrigado, Solange. A gente agradece por essa oportunidade, né? O ideal era que a gente não tivesse esse tipo de público na sociedade, mas uma vez que temos que trabalhar com isso. A gente agradece muito esse espaço, estamos abertos para conversar e estamos lá para atender as pessoas. Quem tiver interesse em colaborar com a gente, até conhecer, é bem-vindo fazer uma visita. Nós estamos ali na Praça da Árvore, junto ao metrô da Praça da Árvore, a Rua Gravi, número 60. Telefone, eu vou repetir novamente aqui, nós temos aí o 5581-8727 e o 5577-0337. Obrigado, hein? Nós que agradecemos pela sua participação. E agora a gente vai com uma prestação de serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo com o Murilo Carini. É com você, Murilo. Boa tarde, Solange. Boa tarde a você que nos acompanha. Você sabia que o Centro de Apoio ao Trabalho, o CAT, é um dos principais serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo? Nele você pode habilitar o seu seguro-desemprego, emitir a carteira de trabalho ou até mesmo procurar uma vaga de emprego. Para utilizar os serviços do CAT, é necessário comparecer a uma das unidades com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. Caso não tenha nenhum destes documentos, no caso o PIS ou a carteira de trabalho, eles serão gerados no primeiro atendimento. Outras informações você pode acessar o site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou pelo telefone 156. É com você, Solange. Obrigada, Murilo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Você que sempre nos acompanha e prestigia, né, o São Paulo Comunica, ele é produzido pela Comunicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Na próxima semana estaremos com mais um programa inédito para você. Até lá!